Irmãos, quando a imutável palavra do Senhor diz que nós podemos provar ao Senhor, em que sentido podemos provar a Deus, o soberano, o Criador de todo o universo, por meio de Cristo, e para Cristo deve dar tudo em nossos dias? Portanto, eis o tempo de Deus por meio de Cristo nos dias de hoje. Ou seja, em que podemos provar ao Senhor em nossos dias, diferente de como foi dito, escrito ou ocorreu no passado? Ponto de interrogação, uma questão a todos vós. Portanto, se podemos provar ao Senhor, então está lançado o desafio de Deus por meu intermédio a toda a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, no que diz respeito ao sancionar e o aprovar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, para os seus escolhidos de toda a terra nos dias de hoje. Portanto, está lançado o desafio nacional e mundial, começando por esta nova casa, esta nova e eterna casa de Deus, por meu intermédio, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira. O desafio lançado por Deus, por meu intermédio, é o que segue. Se podemos provar ao Senhor, ao eterno Criador, então este é o tempo de Deus. Este é o tempo de Deus por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito em nossos dias. Portanto, se a nação e a população, o povo em geral, de Manaus, do Amazonas e de todo o Brasil, em conjunto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, sancionar ou ainda aprovar junto ao Congresso e o Senado a lei de Sião, o selo de Deus, certamente Deus trará maior bênção eterna sobre todos. Todavia, se a população, a nação, o povo em geral de Manaus, do Amazonas e do Brasil, se o presidente Jair Messias Bolsonaro não sancionar ou não aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, junto ao Congresso, ao Senado, lá em Brasília, Distrito Federal, então faço valer, faço a todos anunciar aquilo que foi dito pelo Senhor através dos seus servos, os profetas de Deus no passado, quando ele disse, provai-me nisso, provai-me nisso, e todos haverão de ver, bênção maior sobre a nação e a população manauara, amazonense e brasileira. Portanto, está lançado o desafio. Até porque, hoje, dia 27 de novembro de 2020, até então, o coronavírus, essa enfermidade diabólica criada pelo homem incrédulo, terreno, carnal, capitalista e materialista, está matando pessoas não só em Manaus, mas em todo o Amazonas, em todo o Brasil e no mundo inteiro. Então, todos haverão de ver, sentir ou presenciar o Espírito de Deus sobre mim, no que diz respeito a esta única proposta de Deus por meu intermédio em nossos dias. Por quê? Porque somente na lei de Sião, o selo do Deus vivo, está a santidade, a santificação, está a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus, o Criador, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje, para todos vós. Ou seja, toda a cura em definitivo
toda a cura em definitivo, não só contra o coronavírus, mas contra qualquer doença ou enfermidade criada ou gerada pelo espírito do diabo e de Satanás por meio de servos infiéis, mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né? A cura em definitivo contra estas doenças, a cura em definitivo ou a prevenção divina e eterna não está na lei sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, no que diz respeito à lei de segurança e proteção para cachorro e gato. A cura em definitivo está mediante a santidade, a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por meu intermédio, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para este tempo ou época, os dias de hoje. E portanto está lançado o desafio nacional, o desafio mundial, né? Se vocês querem provar a Deus sobre mim em nossos dias, então vocês têm duas opções de escolha: ou fazer a obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, ou continuar fazendo a obediência absoluta e incondicional ao diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, por meio deste filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, mas todos vós, a população mundial inteira, vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as desgraças, as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, se vocês querem saber se verdadeiramente o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos vós, é sobre mim em nossos dias, então cabe a cada um de vocês fazer o certo, fazer o correto, deixando de praticar a transgressão à lei de Deus e de Cristo. Portanto, está lançado o desafio nacional, está lançado o desafio mundial, né? Começando por esta cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, né? Se o presidente Jair Messias Bolsonaro não assinar, não reconhecer, não aceitar e nem confessar o selo de Deus a si e ao próximo, as demais nações de toda a terra, então se ele não sancionar e nem aprovar, certamente aquilo que vem ocorrendo, né, vai piorar cada vez mais, a começar pelas mortes desta enfermidade chamada coronavírus, né? Se até então temos aí, né, uma estatística de mais, hoje dia 27 já deve estar em 170, né, em 170 mil, me parece. Até o dia 25 parece que estava em 170, dia 25, hoje já é dia 27. Até o dia 25, na quinta-feira, né? Até o dia 25, na quarta-feira passada, hoje, uma suposta sexta-feira, um suposto sexto dia da semana, já deve ter chegado aí a situação, né, de 170 a 180 mil mortes pelo coronavírus em todo o Brasil. De certo que, se o presidente Jair Messias Bolsonaro assinar, reconhecer ou ainda confessar ou sancionar a lei de Sião, né, aprovar junto ao Congresso e ao Senado em Brasília, né, então certamente esta doença ela haverá de desaparecer, porque somente com a santidade, a santificação e a purificação do pecado, essa é a vacina letal. Essa é a vacina letal, a prevenção em definitivo não só contra o coronavírus, mas contra também a grande tribulação de 3 dores já chegado em nossos dias.
E o que está faltando para ocorrer o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores? Está faltando os escolhidos de Deus serem selados ou ainda batizados com o novo nome do Pai, herdado ao Filho pelo próprio Filho de Deus em santidade nos últimos dias. Portanto, irmãos, conforme determina a imutável palavra do Senhor, se vocês querem, fazer uma prova, se vocês querem provar a Deus por mim mesmo, por meu intermédio, porque como último Adão de Deus, como último profeta de Deus, eu sou esse único pastor, eu sou este último Adão, o último profeta de Deus, portando, carregando comigo mesmo o selo do Deus vivo. Só que este selo do Deus vivo, a lei de Sião, esta DLP, este decreto de lei profético, ele deve se tornar, esta lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, deve se tornar uma lei federal. E quem pode fazer isso? O presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero crer que por esta razão o Senhor, o eterno Criador, o permitiu estar no posto mais alto, no posto mais alto que é o de presidente da nação e do povo brasileiro. Portanto, semelhante ao rei ou ao presidente da Nínive histórica, geográfica ou espiritual, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o rei desta nação, porque presidente é o mesmo patamar, o mesmo status, de rei. Então, o rei, este rei atual do Brasil, ou da Nínive histórica, ou da Nínive profética ou espiritual de Deus por meu intermédio em nossos dias, este rei ou este presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não deve fazer diferente de como fez o presidente ou o rei da Nínive histórica, geográfica ou territorial no passado, quando o Senhor enviou ao profeta Jonas. Porque aqui fala quem é maior que Jonas, E por que eu sou maior que Jonas? Porque como filho de Deus em santidade nos últimos dias, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portando, carregando comigo mesmo a lei de Sião, o selo do Deus vivo para este tempo ou época. Portanto, se você quer fazer esse desafio, se você quer fazer este sacrifício, porque o sacrifício, que Deus está determinando por meu intermédio, este sacrifício é a obediência à lei e à palavra de Deus por meu intermédio nos dias de hoje. Então, se você quer participar deste desafio e saber verdadeiramente se o Espírito Santo, o Espírito da verdade, outrora rejeitado por todos vós, é sobre mim nos dias de hoje, então está lançado o desafio da seguinte forma: se o presidente Jair Messias Bolsonaro assinar, reconhecer ou ainda sancionar e aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para que todos venham se tornar santo ou purificar-se do seu pecado em nossos dias, certamente, esta enfermidade do coronavírus, ela vai ser erradicada, ela vai desaparecer, ela vai sumir para sempre, porque só existe uma forma, um meio, um único caminho, que é a prática da santificação, que é a prática da purificação do pecado ou do pecador, conforme determinou Deus por mim mesmo, por meu intermédio, através da lei de Sião. Ou seja, é na lei de Sião, é na lei de Cristo Jesus Sião, que está toda a cura, está a segurança e a proteção divina, não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores. A grande tribulação de 3 dores já é chegada. O que falta é o selamento, o batismo com o novo nome do Pai, herdado ao Filho por mim mesmo, como filho biológico de Davi em nossos dias, porém ressuscitado espiritualmente por Deus nos dias de hoje. Portanto, está lançado o desafio a todos vós.
se quereis provar ao Senhor se o Espírito de Deus é sobre mim ou não, então, se vocês aprovarem ou sancionarem, se vocês reconhecerem ou aceitarem, confessarem em suas frontes ou memórias, não só a si próprio, mas ao próximo, às demais nações, línguas, povos e tribos de toda a terra, então, a partir do momento do sancionar e do eterno aprovar da lei de Sião, o selo do Deus vivo, ocorrerá somente as bênçãos do Senhor, ocorrerá somente as bênçãos e o verdadeiro milagre da vida eterna na vida de toda a nação e a população manauara, amazonense e brasileira. Todavia, se permanecerem rejeitando, então, começando pelo aquilo que já foi dado início ou princípio, a morte do coronavírus haverá de permanecer, muito mais forte, não só em Manaus, Amazonas, no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque se é o tempo do Senhor, por meio de Cristo, o Filho e Herdeiro unigênito de Deus e de Davi, falando biologicamente em nossos dias, no tempo do Senhor, por meio de Cristo, a desobediência e a transgressão à lei de Deus e de Cristo não pode continuar, Portanto, está lançado o desafio. Se for sancionado, se o presidente Jair Messias Bolsonaro fizer como fez o presidente ou o rei da Nínive histórica, geográfica ou territorial, então o Senhor só tem bênçãos, bênçãos e milagres da vida eterna para lançar ou enviar toda a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, Mas se o povo de uma forma em geral, se o presidente Jair Messias Bolsonaro não sancionar, não aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo, então as mortes pelo coronavírus será muito maior, Será muito maior do que já ocorreu ou ainda vem acontecendo em nossos dias, para que vocês passem a ter temor à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, porque sobre mim é o Espírito Santo, sobre mim é o Espírito da verdade, sobre mim é o Espírito da justiça e do correto juízo de Deus, sobre todos vós em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.